principal marido de Jezabel era Baal, ok? Que era o deus que ela adorava e que é um dos principais deuses citados no Velho Testamento. Por quê? Porque todas as vezes que se coloca Baal como deus, está dizendo, eu tenho um outro marido que não é o Deus verdadeiro. Esse é o meu marido, então eu vou me deitar com ele e eu vou ter relacionamento espiritual com esse Deus. Então todas as vezes que esse Deus era adorado, era prostituição sexual, imoralidade sexual, era idolatria, era tudo isso que se estava fazendo tanto em Israel, e aqui trazendo para a igreja de Tiatira, é isso que essa mulher também está introduzindo na igreja de Tiatira. E não é só na igreja de Tiatira, ao longo de toda a palavra de Deus, nós vemos Deus o tempo inteiro corrigindo o seu povo no Velho Testamento e ao mesmo tempo sua igreja no Novo Testamento a respeito de imoralidade sexual e de prostituição. Então, eu creio que assim como você, a partir de agora, lendo muito da palavra e meditando na palavra de Deus, todas as vezes que você perceber esses termos dentro da palavra, você vai se lembrar que Deus não está falando a respeito de sexo no sentido literal da palavra, de prostituição no sentido daquela mulher ou daquele homem que vende o seu corpo em prol de dinheiro para ganhar dinheiro. Não, Deus está falando de alguém que está se relacionando com outros deuses que não é o Deus verdadeiro. Para quem você tem fechado a sua porta e tem estado junto com ele? Quem é que tem realmente se deitado com você para ter relacionamento, ok? Quando você fecha a sua porta, a tua vida, com quem você tem estado? Quem tem tomado o lugar de Deus na tua vida? Ou será que é realmente o Senhor que tem sido o seu marido e você não tem se prostituído com nenhum tipo de ídolo, nenhum tipo de idolatria tem estado na sua vida? Você tem dado espaço para esse marido no seu dia a dia? Você tem se relacionado diariamente com esse marido? Então essa é a pergunta de Jesus para mim, para você e para a igreja de Tiatira. Essa mulher que se dizia profetisa, ela começa a introduzir ensinos que fazem com que o povo, os irmãos de Tiatira, comecem então a ter imoralidade sexual. Então eles começam a se relacionar com outros deuses e comerem alimentos sacrificados aos ídolos. Então, mais uma vez, muito provavelmente, assim como Pérgamo, essa igreja está naquela linha muito fina de que tudo pode, de que nada tem problema. Eu tô aqui na igreja, mas também lá no mundo. Eu tô na igreja, mas eu também compactuo com outras divindades, com outras religiões. Eu estou praticando coisas que saem fora. Oi, Sonia. Sabe que realmente, né, aquela pastora que se diz pastora, né? É uma profetisa. Que está sendo acusada de matar o marido. A Flor de Lis é uma Jezabel. Ela tem uma igreja, ela é pastora. Soninha, Flor de Lis. Isso. Eu não quero, de verdade, né, dizer que esse tipo de mulher seja exatamente uma mulher, ainda que sim, a palavra está dizendo isso, ok? Mas quando a gente lança somente para a mulher esse título, a gente está esquecendo que muitas vezes existem profetas, homens de Deus, que também se dizem homens de Deus, mas estão induzindo a igreja à imoralidade sexual e à prostituição com outros deuses. Então, quando eu coloco outra coisa no lugar de Deus para que a igreja adore, quando a igreja me adora, principalmente, né? Tem essa questão desse contexto e tantos outros contextos. Quando a igreja adora mais o que Deus pode dar do que o próprio Deus, então ele está também idolatrando Mamon. Então, existem inúmeras coisas, gente, de verdade. A igreja individual, eu e você, precisamos
buscar relacionamento com o nosso marido para que possamos identificar quem são as falsas e os falsos profetas dentro da igreja. Lembra que eu falei no início para vocês dos estudos que eu quero conhecer muito mais o verdadeiro para identificar o falso? Eu tenho isso muito claro, gente, na minha mente. Quanto mais eu for para a palavra, quanto mais eu conhecer a palavra de Deus, a verdade de Deus, quanto mais eu conhecer o meu marido, quanto mais eu me relacionar com o meu marido, que é Jesus, mais eu vou identificar o falso. Então nós vamos ver que na igreja de Tiatira tinha uma galera aqui no final, aqui nós vamos ver, que essa galera não se contaminou, ok? Então nós temos uma turma que está no mesmo contexto, porém não está na mesma prática, ok? Então essa é a grande questão. A igreja precisa identificar essas vozes que têm levado a igreja à imoralidade sexual e à idolatria, a comer comida com outros ídolos. O que fala essa comida com outros ídolos, gente? Grava isso. Comunhão. Com quem você tem sentado à mesa para comer. Isso eu não estou falando só do físico, pelo amor de Deus. Ainda que também tenha a ver com isso. Mas muito mais com o espiritual. De que alimento você tem comido. Ok? Então, a gente precisa perceber isso. Eu tenho ouvido um pouco falar sobre isso e eu quero só dar uma ênfase aqui só para vocês entenderem. A árvore no Éden, quando Deus disse para Adão e Eva, para não comerem, a árvore estava no mesmo jardim que todas as outras árvores, certo? Certo. E aí Deus dá uma ordem para que eles não comam, por uma questão de obediência. Era isso, era obediência. Ter um nível de obediência a Deus a tal ponto de obedecer e ponto. Quando a serpente, então, vem até Eva e começa a induzir Eva ao erro, a palavra de Deus diz o seguinte, que Eva olhou para o fruto e viu que o fruto era bom para se comer. Com quem Eva, naquele momento, comeu da árvore? Com a serpente. Entenderam? Preciso falar mais alguma coisa? Ela comeu diante de Deus a fruta, o fruto, ou ela comeu diante da serpente? A quem ela deu ouvidos na ministração para aquela comida? Entende? O que tem a ver comida para ídolos e comida para Deus? Com quem você tem se relacionado? Para quem você dá o seu ouvido? Quem tem falado na sua vida? E aí você tem se alimentado daquilo que a pessoa tem falado. Ok? É desse alimento que fala. Porque esse relacionamento vai ditar todas as outras coisas aqui na igreja de Tiatira. Percebam isso. Vamos seguir. Diga, Ivaldo. Isso aí é muito sério, porque nos chama a atenção para que a gente tenha esse relacionamento, essa intimidade com Deus da forma correta, da forma que agrada a Deus. Aí nós devemos nos aproximar do Evangelho verdadeiro. E para isso, seria preciso que a igreja estivesse passando por esse mesmo processo que nós estamos fazendo aqui, que é o estudo, a meditação na palavra de Deus. Talvez não, com certeza aí sim evitaríamos essas heresias, né, esse sincretismo do qual a carta está se referindo. Sim, Ivaldo. A grande questão para mim, Elisângela, é que a igreja, o geral, tá? Vamos falar no geral, prefere comer a comida dada por aqueles que comem aquilo que eles querem, e eu prefiro comer a comida que alguém me dá pronta do que ir para o fogão e fazer a comida. Entende a alegoria, a brincadeira aqui que eu quero dizer?
o cristão não é de hoje, tá bom? Na verdade, vamos lançar lá para o Antigo Testamento. O povo de Deus, ele pecou por quê? Porque ele abandonou as leis e os mandamentos de Deus. E como é que eu então aprendo e sigo e não erro? Como é que eu vou fazer isso se eu não vou para a palavra? Como é que eu conheço o meu marido? Como é que eu conheço o meu pai? Como é que eu conheço o meu Deus se eu não conheço a palavra dele? Lembra semana passada que eu falei a respeito da leitura da Bíblia inteira? Queridos, nós temos um grande problema na igreja mundial. Preguiça de meditar e de ler a palavra. E isso tem a ver com preguiça espiritual e preguiça física. Porque, na verdade, eu tenho me relacionado com tudo nesse mundo, menos com o meu Deus. Eu me relaciono com as pessoas do meu trabalho, eu me relaciono com a minha família, eu me relaciono com as redes sociais, eu me relaciono com os meus compromissos, eu me relaciono com os meus amigos, eu me relaciono com tudo que eu faço, menos com o meu Deus. Então, todos os argumentos que a gente usa para não ter o relacionamento com Deus, eles infelizmente não vão servir naquele dia, ok? Porque Jesus vai dizer para os tais: eu não te conheço. É isso. E eu estava também ouvindo essa semana, existe uma teologia do universalismo. Não sei se alguém já ouviu falar nessa teologia. O que diz essa teologia? Essa teologia diz, nos últimos tempos, que tudo vai dar certo no final. Fica tranquilo, no final vai ser todo mundo salvo. Você vai ver, Deus é amor, ok? Então, naquele dia, olha, gente, fica tranquilo. Olha o que essa teologia diz. Fica tranquilo, vocês vão ver, naquele dia, Jesus vai chegar e vai dizer assim: vinde benditos todos. Você que pecou, você que não pecou, você que aceitou Jesus, você que não aceitou Jesus, ok? É isso que essa galera prega. Ai, irmãos, quando a gente olha para a palavra de Deus, que você vê Deus tratando o seu povo amado, Israel, com tanto juízo no Velho Testamento, e isso é uma alegoria dos últimos dias, e a igreja ter coragem de acreditar nesse oba-oba, nessa teologia que vai levar muita gente para o inferno, porque essas pessoas não vão buscar relacionamento com o marido certo, e elas vão estar encontradas naquele dia se prostituindo, e elas vão, infelizmente, ter o juízo de Deus para ir para o inferno. É muito perigoso, irmãos, é muito perigoso. Nós precisamos conhecer o verdadeiro, que é o nosso Deus, para que possamos identificar o falso, ok? Então fica aí o alerta para nós. Se você tem se relacionado pouco até hoje, o meu conselho para você é: suba escadas de relacionamento. O que é isso? Vá aos poucos, mas vá. Não deixe as práticas espirituais de lado. Por favor, irmãos. Não adianta dar receita. Eu nem vou falar. Vamos continuar aqui. Ok? Senão eu já saio do contexto. Versículo 21. Olha o que Jesus está dizendo sobre essa mulher, sobre essas práticas. Dei-lhe tempo para que se arrependesse da sua imoralidade sexual. Jesus está dando tempo para Jezabel se arrepender, para essa profetisa parar com essas práticas, ok? Mas ela não quer se arrepender. O que é arrependimento mesmo? É remorso? Arrependimento? A palavra arrependimento no grego é metanoel, mudança de mente, mudança de atitude. Isso é
arrependimento. Então, dê-lhe tempo para que se arrependesse, para que mudasse a sua mentalidade, para que Jezabel fosse para a palavra de verdade, para essa mulher que se diz profetiza, que fala a palavra, que ensina o povo de Deus, para que ela se voltasse para a palavra de verdade. Mas ela não se arrependeu. Opa! Então não houve arrependimento. O que Jesus diz? Por isso vou fazê-la adoecer e trarei grande sofrimento aos que cometem adultério com ela, a não ser que se arrependam das obras que ela pratica. Então tem dois tipos de pessoas aqui sofrendo um alerta fortíssimo de Jesus. Primeiro é essa mulher que não se arrependeu, então ele vai adoecê-la, né? Essa mulher, ela vai definhar, ela vai morrer espiritualmente. Essa doença não fala de uma doença física, ainda que ela possa existir, ok? Porque a partir do momento que nós estamos doentes espiritualmente, o que acontece com o nosso corpo? Nós também adoecemos. Isso é comprovado cientificamente, que quando uma pessoa ela está doente emocionalmente e nós como cristãos entendemos que ela está também doente espiritualmente, ela vai adoecer no seu corpo também, reflete. Essas são as doenças chamadas psicossomáticas, que a mente cria porque o corpo está doente na sua alma, nos seus sentimentos, e isso tudo reflete no corpo. Então a palavra está dizendo que essa mulher, que essa profetisa, ela vai morrer espiritualmente, ela vai adoecer, ela vai definhar. E aqueles que seguem os seus ensinos, que não se arrependerem também, o que ele vai fazer? Vai trazer grande sofrimento para essas pessoas. Então, durante a grande tribulação, o que você acha que esses cristãos que não se submeteram à verdadeira palavra de Deus vai acontecer com eles? Infelizmente, queridos, eles não vão suportar, eles não vão permanecer, eles não vão suportar, essa é a palavra. Eles vão ser os primeiros a negar Jesus, eles vão ser os primeiros a se entregar ao anticristo, eles vão ser o primeiro a negar o nome do Senhor e então sofrerão os mesmos danos dos ímpios. Então, é aquele bendito ditado, ou, né, sei lá, um ditado qualquer aí que diz nadar, nadar, nadar e morrer na praia, ok? Imagina você viver uma vida inteira... Oi, Anne. Deixa eu falar uma coisa aqui, que você lê, eu imaginando aqui, né? Essa igreja que Deus permitiu crescer, permitiu que ela se expandisse, porque ela tinha a palavra, estava indo atrás da palavra, mas começou a fraquejar pelas pernas, querendo algo mais fácil, mastigado, algo que fosse mais leve para eles, e parou de olhar para Cristo. E mesmo assim, Deus, na sua misericórdia, ainda falou assim: não, eu te dou mais um tempo, vou deixar você ter algo aqui no caminho, para você parar e poder pensar, aprender e voltar atrás. Né? Deus, na misericórdia, no amor tão grande, em todas as coisas, mesmo na hora que Deus nos chamar a atenção, eles nos dão a oportunidade de parar, pensar e olhar para trás. Sim. É um Deus, que aí o amor de Deus, ele mostra o amor nisso, mas as pessoas esquecem da justiça. Exatamente. Né? Só querem lembrar do amor. Não lembram do juízo, né? Os olhos como chamas de fogo, eles estão ali, eles existem. Jesus, ele vai vir como esse, com essa imagem total do que nós já desenhamos lá atrás, de João capítulo 1, toda aquela visão, é esse Jesus que vai vir nas nuvens agora. Não é mais aquele cordeirinho com um olhar manso, né, em que as pessoas podem cuspir na sua cara, não. Agora Jesus vai vir como leão da tribo de Judá, com um olhar como chama de fogo. Então sim, trará juízo sobre a terra. Então não vai ter compaixão naquele dia. A compaixão, ela existe hoje. Lembra que eu já falei aqui para vocês, vou ressaltar novamente. As cartas estão sendo escritas para uma igreja que está prestes a iniciar a grande tribulação. Apocalipse está passando por um período de justamente alerta para o que há de vir. Jesus está trazendo esse alerta para as 7 igrejas num momento em que eles teriam uma grande
tribulação. Naquele momento da história também aconteceu isso. A perseguição de Nero e a destruição de Jerusalém, toda essa situação. Então, os cristãos foram muito perseguidos ali. E esse foi o exemplo, a maneira que Jesus encontrou de trazer o mesmo alerta ao longo da história. Porque essas cartas são para ser lidas pela igreja. Então, você é a igreja? Então, essas cartas é para mim e para você. Para que eu possa olhar para ela, meditar nela e então entender quem eu sou dessas igrejas. Ou quais áreas da minha vida precisam então ser alinhadas com a palavra de Deus, ok? Deixa eu só terminar esse versículo aqui e a gente para por aqui e volta semana que vem terminando Tiatira. Por isso vou fazer adoecê-la e trarei grande sofrimento aos que cometem adultério com ela. Então, a palavra está dizendo não que as pessoas estão adulterando com a Jezabel. Entendem o que a palavra está dizendo? A palavra está dizendo que eles estão cometendo adultério, assim como ela está cometendo. Fazendo o quê? Tendo relacionamento com outros deuses. Ok? Então, a prática, o adultério, a imoralidade sexual aqui está diretamente ligado à adoração a outros deuses, o sincretismo, a mistura do povo de Deus. Ao invés de estar buscando e se relacionando com o verdadeiro Deus, as pessoas estão se misturando com outros deuses. E muitas vezes deixando justamente o verdadeiro. Ok? Às vezes a pessoa acha que ela tá dentro da igreja e ela tá mais fora da igreja do que dentro, na verdade, né? Ela só tá indo para um clube lá participar de uma reunião legal, ok? Mas relacionamento com Deus já foi faz tempo, tá? Então ele diz isso, vamos lá, deixa eu voltar. Por isso vou fazê-la adoecer e trarei grande sofrimento aos que cometem adultério com ela, a não ser que se arrependam das obras que ela pratica. Então, o alerta é, aqueles que estão cometendo adultério junto com essa mulher que está ensinando, induzindo a esses erros, essas pessoas têm a oportunidade de abandonar, de repudiar os ensinos dessa pessoa e se voltar para a verdade. E pararem de cometer adultério. E voltarem a se relacionar com o verdadeiro Deus. Porque senão eles também vão sofrer os mesmos danos que essa mulher. Ok? E ele diz assim, ó, no versículo 23. Matarei os filhos dessa mulher. Então todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda mentes e corações. E retribuirei a cada um de vocês de acordo com as suas obras. Então, ele vai matar os filhos dessa mulher. Queridos, eu vou terminar esse raciocínio para a gente entender o raciocínio. Me segura 5 minutos e eu termino aqui. Quando fala de matar os filhos dessa mulher, é porque existe um princípio fortíssimo da palavra de Deus. É assim, ó. Quando eu me relaciono com Jesus, quando eu tenho um relacionamento íntimo com o meu Pai, quando eu tenho um relacionamento íntimo com a palavra, quando eu estou ligada verdadeiramente ao meu marido, o que é que eu vou gerar no reino de Deus? Responda-me quem puder. Não só frutos, mas o que a palavra de Deus está dizendo aqui tá bem fácil da gente entender. Opa, filhos espirituais, filhos para Deus. Então, conforme eu me relaciono com Jesus, conforme eu me relaciono com a palavra, conforme eu estou ligado nessa videira, conforme eu estou, então, em processo de santificação, eu vou trazendo para fora todo esse relacionamento com Deus, eu vou gerar muitos filhos para Deus. Por quê? Porque a minha vida condiz com o evangelho, com o fruto do Espírito, com a manifestação da glória de Deus. Eu vou trazer para fora a própria presença de Deus. Eu vou gerar filhos para Deus, a partir de um momento que eu me relaciono com o meu Deus. O contrário também é verdadeiro. Olha que legal. Por isso que ele vai matar os filhos da Jezabel. Porque se você estiver se relacionando com os deuses que Jezabel te apresentar, se você estiver adulterando, o que vai ser gerado desse relacionamento? Filhos. Então, igreja
de Jesus. O que é que você tem gerado para Deus? Ou melhor, o que é que você tem gerado no reino? Filhos do teu relacionamento com Deus, e eles são também filhos de Deus? Ou você tem gerado filhos de outros deuses, de relacionamentos fora do seu casamento com o seu pai, e esses filhos também são da perdição? Ok? Então, essa reflexão vai ficar para nós pensarmos para a próxima semana, ok? Nós precisamos estar intimamente ligados com o nosso verdadeiro marido, porque senão eu vou estar gerando filhos para o diabo. Desculpa a palavra, mas é isso aí. Tá bom? Então, é isso que a gente tem para hoje. Pastor Toninho, diga lá. Verdade foi dita. Glória a Deus, né? Glória a Deus. É um estudo gostoso, importante, se levar a sério.